a diferença de fusível e disjuntor. Ambos os dispositivos são voltados para a proteção, ou seja, quando por esse dispositivo passa uma corrente maior do que esse dispositivo suporta, simplesmente vai desativar toda a instalação ligado àquele dispositivo. Para proteger, para não ter uma sobrecarga, para simplesmente você não perder de vez os seus aparelhos. A diferença entre o fusível e o disjuntor, que o disjuntor, claro, que não é de primeiro momento, quando passa ali uma corrente elétrica maior, ele vai desarmar. Mas você não vai precisar logo de cara comprar outro disjuntor. O fusível não, ele é mais barato, mas o fusível, quando ele rompe, ele é descartável. Uma vez que rompe, você tem que comprar outros. Vamos lá. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U. Então, tá aqui. Uma fonte de tensão U. Tá aqui. O fusível suporta uma corrente nominal de 500 mA. Opa! Miliampere é a unidade medida para corrente elétrica no sistema internacional? Não é. Para passar de miliampere para ampere, basta a gente fazer o quê? Dividir por 1000, tá? Até mesmo porque você tá vendo que aqui, ó, sistema internacional. E detalhe, olha isso aqui. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Está em volts. Sistema internacional, né, Débora? Isso. Ah, Débora deve precisar também, né? Certamente. 500 mA no sistema internacional vai para 0,5 ampere. Por esse fusível, suporta uma corrente máxima de quanto? 0,5 ampere. Show de bola. Caminho da corrente. Por essa fonte, vai sair a corrente total. Vai sair a nossa corrente total. IT, né, que a gente chama de IT. Nossa corrente total. Vem andando, rolezinho. E, Débora, quando chega nesse ponto, essa corrente total, ela se divide. Vai ter corrente para cá, vai ter corrente para cá e vai ter corrente para cá. Claramente, nós teremos aí uma associação em paralelo. Consequentemente, eu tenho aqui o meu ramo de cima, e, consequentemente, eu tenho aqui, José, o meu ramo de baixo. Aqui, ó. O meu ramo de cima e o meu ramo de baixo. Ambos os ramos serão alimentados pelo mesmo U, porque não é associação em paralelo. Qual é o macetinho? O mesmo U que alimenta aqui a fonte é o mesmo U que vai alimentar cada ramo. Associação em paralelo. Débora, então, entre o ramo de cima e o ramo de baixo, que é esse ramo que você acabou de destacar, eu vou trabalhar. Bom, ambos os ramos são trabalhados com o mesmo, mas em qual ramo que eu tenho fusível? No ramo de baixo. Então, vou trabalhar com esse ramo? É o ramo que dá destaque ao fusível. Então, o U que eu calcular desse ramo é o mesmo U da fonte. É o mesmo U da fonte. Então, eu preciso calcular o U desse ramo de tal maneira que a corrente máxima que passe por esse fusível seja de quanto, José? 0,5 ampere. Essa mesma corrente 0,5 ampere é a mesma corrente que passa por esse resistor de 120 ohms. Afinal de contas, nesse ponto, a corrente se divide? Não. Então, 0,5 passa ali pelo fusível, né? Consequentemente, esse 0,5 também passa pelo resistor de 120 ohms. Esse resistor de 120 ohms está associado em paralelo com esse resistor de 60 ohms. Débora, por quê? Aqui eu tenho a corrente que vai se dividir nesse ramo e a corrente que vai se dividir nesse ramo. Então, nós podemos garantir o quê, José? Que esses resistores estão associados em paralelo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o U desse resistor. Afinal de contas, o U que alimenta um resistor de 120 ohms é o mesmo que alimenta esse resistor de 60 ohms. Vamos lá? Mas, Débora, é igual a R vezes I. É igual a 60 volts paralelo, né? Está associado em paralelo. Se aqui tem 60 volts, aqui também tem 60 volts. Calculamos a DDP que alimenta todo esse ramo aqui. Porque perceba bem que nós temos um ramo inserido em outro ramo. Enfim, calculamos a DDP. Só que, José,
Morreu aí a questão? Não, porque por todo esse ramo de baixo, temos apenas esses resistores? Não, José, temos esse resistor aqui. A gente precisa calcular a DDP agora desse resistor. O igual a R vezes I. O R é 40, né? E qual é o valor da corrente que passa por esse resistor de 40 ohms? Vem aqui comigo. Essa corrente, ela é a união dessa corrente de 0,5 ampere com a corrente elétrica que passa pelo resistor de 60 ohms. No resistor de 60 ohms, qual é o U que alimenta? 60 volts. Então tá aqui, ó. O U, vou colocar com a mesma cor, tá? 1 mais 0,5 é igual a 1,5 ampere. No de 40 ohms. Equação fundamental da eletrodinâmica é igual a R vezes I. Eu quero calcular esse U. Então, partiu para o braço. O valor do U, 60 volts. Eu tenho que, nessa parte, é totalmente alimentada por 60 volts. E essa parte aqui é totalmente alimentada também por 60 volts. O total basta somar. O valor da DDP que alimenta uma parte, mais o valor da DDP que alimenta a outra parte. 60 mais 60 é igual a 120 volts. E por isso que o gabarito é letra D.